Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um sábado para o nosso programa A Luz da Messe, da Colheita do Amor. Vamos todos, nessa manhã que se inicia, aos ensinamentos de Jesus, da doutrina dos Espíritos, e vamos assim, formando um terreno fértil para a nossa vida, não é mesmo? Então vamos começar, meus irmãos, pela leitura inicial, constante no livro Pão Nosso, psicografia de nosso querido e saudoso Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e o capítulo é o 72. Olha só que linda esse título. Contempla mais longe. Obrigada, Paulo. É retirado do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38, e diz assim: porque com a mesma medida que medires, também vos será medido. Então, para o esquimó, aquele que vive lá no gelo, o céu é um continente de gelo sustentado a focas, né? Porque o mar ele reflete a cor do céu, né? Então lá tudo é branco. Para o selvagem que mora na floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a tua observação para o teu campo de experiência diária. E não olvides, não esqueças que as situações externas serão retratadas do teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Então, meus irmãos, Emmanuel está nos dizendo aqui que nós vamos ver as coisas do exterior segundo o nosso interior. Então, se o nosso interior é preconceituoso, é sujo, se a gente vê uma moça passando de vestido bem curtinho, de saia bem curtinha, a gente vai falar, aí ó, está querendo se amostrar. Por quê? Porque nós observamos de acordo com aquilo que temos dentro, com o nosso referencial. Então aí Emmanuel já pede para a gente pisar um pouquinho no freio e vermos como nós estamos olhando as coisas do exterior. E se estivermos olhando com muito ferro e fogo, muito preconceituosos, vamos parar e vamos ver o que está acontecendo com a gente, não é mesmo? E aí, olha só, ele diz, se perseveras na cólera, todas as forças em torno de ti serão irritadas. Olha só, gente, que lição. Então, se a gente acorda dando chute até no mosquito, a gente vai receber chute o dia todo.
porque é da maneira que nós estamos vendo a coisa. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Aquele dia que a gente está muito para baixo, a gente só encontra a pessoa que também está muito para baixo. Se duvidas de ti próprio, ninguém mais vai confiar no teu esforço. A importância da gente confiar, né, naquilo que a gente está fazendo. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Então, gente, a gente não pode se habituar a atrito. A gente não pode se habituar a viver num mundo cheio, no nosso redor, cheio de perturbação. Por quê? Senão nós não vamos encontrar a paz conosco mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Olha, tudo está na mente da gente. Então. Se a gente quiser se torturar, a gente vai se torturar, não tenha dúvida. Agora, se a gente quiser levar a vida com mais leveza um pouco, a gente vai conseguir levar com mais leveza. Nem tudo precisa ser 100, nem tudo precisa ser 0. Pode ter 50 ali no meio, né? Meio equilíbrio. Olha só. É dentro da organização na qual tu gostas e viverás com os gênios que invocas. Então, se eu gosto de viver na fuleiragem, na bagunça, eu vou encontrar ao meu redor fuleiragem e bagunça. Agora, se eu gosto de viver mais tranquilo, mais em paz, dando atenção para a natureza, eu vou procurar. Mesmo que eu moro num apartamento, eu vou procurar um vasinho de planta que se adapta lá dentro do apartamento. A gente vai achar jeito, né? Então, ó, se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se fixares no trabalho, encontrará 1000 recursos diferentes para servir. É verdade, né? Se a gente só ficar querendo repouso, a gente vai ficar na rede o dia todo. Mas se a gente pensar, poxa, eu preciso trabalhar também, eu posso passar alguma coisa de mim de bom para o outro, né? A gente vai encontrar jeito de fazer isso. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre aquela que tu aprecias. Aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, que é obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Nossa, que beleza, gente. Então é aquilo, né? Se a gente compra um vasinho de planta e nunca mais põe água, nunca mais põe um adubo, a planta vai perecer. Mas se a gente compra um vasinho de planta e bota água no tempo certo, no tanto certo, de vez em quando bota um adubo, vê todo dia se não tem nenhum bichinho ali comendo ela vai ficar uma planta bonita. Então, olha só, na medida em que nós medirmos o outro vai nos medir. Então, na medida que nós fazermos o bem nos encontrará. Na sequência, meus amigos, vamos estudar, continuar estudando a maravilha daquele livro Luz Imperecível, que é o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Ainda em Mateus, nós vamos hoje falar sobre insinuações. Olha só, que interessante. E é retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 27. E diz assim: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem o joio? Olha, tem o joio de novo. O joio é aquele matinho que cresce no meio, né, do arroz. Vamos imaginar qualquer matinho que cresce no meio da nossa horta. Então, né, os trabalhadores de um senhor chegaram para ele e falaram: mas ó,
Você semeou uma boa semente e nasceu joio também. Vamos ver o que isso quer dizer. E os servos do pai de família. Vamos entender esse pedacinho. Quem são os servos do pai de família? São os trabalhadores da seara do Senhor. Então, os servos do pai de família somos todos nós, trabalhadores da seara do Senhor. De acordo com o seu nível evolutivo, se identificam segundo sua visão e segundo a capacidade na vasta seara que o Pai nos reserva. Olha, gente, como tem tudo a ver com o que lemos aqui no começo, no Pão Nosso. Olha só, né? Então, segundo o seu nível evolutivo, vão se identificar, então, de acordo com o nosso nível evolutivo, nós vamos nos identificar segundo a nossa visão, segundo a nossa capacidade, nessa vasta seara que o Pai nos reserva. Mais uma vez, está tudo da maneira que nós observamos. Segundo Jesus, uns semeiam, outros ceifam. Né? Deus está presente na parábola sob a figura do pai de família. Então, e os servos do pai de família. Os servos somos nós, trabalhadores de Jesus, e o pai de família é Deus, que vai garantir o trabalho e o suprimento de recursos para nós. Então, isso quer dizer o quê? Que na nossa caminhada, nós temos que ter a consciência de que não estamos sozinhos, de que Deus tem um plano para nós, que Deus confiou tanto no nosso espírito quando Ele criou, que Ele falou, você vai chegar a ser espírito puro. E Ele nos criou simples e ignorantes. E Ele teve a capacidade de falar, eu vejo possibilidades em você. Você vai chegar a espírito puro. E como prova do imenso amor por nós, Ele nos deu as reencarnações. Porque de uma vez só, de passagem por esta terra, nós não iríamos aprender o suficiente para chegar a sermos espíritos puros. Somos espíritos ainda de terceira classe. Temos muito a aprender, temos muito a ficar nessa romagem daqui para o mundo espiritual, do mundo espiritual para cá. Então, que não percamos as oportunidades que a nossa atual vivência nos dá de nos melhorarmos um pouquinho. Porque Deus nos deu o roteiro. Falou, afinal você tem que chegar lá. E agora é com a gente. Vai demorar mais ou menos de acordo conosco. Sabe-se Deus quantas encarnações nós já perdemos, meus irmãos, nesta terra. Né? Mas olha, agora já estamos mais conscientes. Sabemos que esta é a nossa melhor encarnação. Imagina as outras lá para trás, não quero nem pensar. Então, se essa é a melhor que temos, vamos só para frente. Agora nós vamos só para frente. Então, olha só. Na grande área em que operam as leis divinas, que são as leis indutoras da nossa evolução, podemos identificar os servos nos componentes naturais que se manifestam a todo instante e em todos os ambientes. Então, servos somos todos. Em qualquer lugar a gente vai achar um servo de Deus, mesmo que inconscientemente ele fale assim, eu não acredito, eu sou ateu. Não tem problema. Não tem problema ele não acreditar. Ele é filho de Deus do mesmo jeito. Deus ama ele igual ama cada um de nós. E quantas pessoas que nós conhecemos, agora vamos refletir, que se dizem ateus e são mais cristãos que muitos de nós. Para ver que não faz diferença. O que importa são as nossas posturas frente ao Pai. Como nós vamos
conduzir. Então, olha só, eles se fazem, esses servos, que, né, somos todos, eles se fazem presentes automaticamente na forma de sintomas, reflexos, manifestações, resultantes de qualquer fato que se instaura no mundo orgânico, psíquico ou ambiental. Então, percebe, gente, que os servos aí já passa a ter uma abrangência maior. Além dos seres humanos, os servos são o quê? Os sintomas. Ai, tem dia que eu acordo estranha, porque parece que um caminhão passou por cima de mim. E eu tô boa, tô toda boa, mas tô me sentindo péssima. Outro, que sintoma é esse que está me rodeando? Então, reflexos. Ai, ai, ai. Se eu convivo muito tempo com uma pessoa que, vamos supor, se eu convivo muito tempo com uma pessoa que gosta de escutar música boa, MPB, por exemplo, puxa, mesmo que eu não gostasse de MPB, eu ia passar a apreciar aquilo, porque todo dia escuto. Então, são os reflexos, são as manifestações, né? Então, como eu me manifesto, como o outro se manifesta? Por que será que o outro se manifestou desse jeito? Ou por que eu tive essa manifestação dessa maneira? Então, olha só. Então, isso vai influir no nosso orgânico, no nosso físico, no nosso psíquico e no nosso ambiental. Ambiental, gente. Estamos falando tanto em COP, vai acontecer agora em Belém, vai tratar da natureza, da preservação do meio ambiente. E nós? O que nós estamos fazendo, será, para preservar o meio ambiente? Porque às vezes a gente fala assim, o lixo eu jogo para fora. Tudo bem, a gente bota o nosso lixo para fora todo dia. Mas para fora da onde? Da nossa casa, tá? Para fora da casa. Aí chega o caminhão da prefeitura com os nossos irmãos garis e levam o nosso lixo para onde? Para fora da cidade, lá num aterro. Mas esse aterro está onde? Está no limite do nosso município. E esse município está onde? Está dentro do estado do Rio Grande do Norte. E Rio Grande do Norte está dentro de onde? Está dentro do Brasil. O Brasil está onde? Está dentro do continente sul-americano. O sul-americano está onde? Então, gente, não tem fora. Não dá para a gente jogar o lixo fora do planeta Terra. Então, aí, nós começamos a pensar em como nós podemos ajudar o meio ambiente. Como nós podemos? Tem uma amiga muito minha que ela não usa filme plástico mais, nem entra na casa dela, né? Não entra, porque ela já tem essa consciência. Então ela já compra os potes dela com as tampas necessárias para ela não precisar usar filme plástico. Então quando a gente vai numa farmácia comprar uma aspirina e a pessoa vem com um saquinho plástico, por quê? A gente não pode botar dentro da bolsa. Não é mesmo? Aquelas sacolas retornáveis do mercado que a gente deixa ali guardadinho dentro do guarda-roupa como se fosse uma joia. Não é para a gente levar ela no mercado toda vez que a gente vai? Para não estar trazendo tanto saquinho. Não é mesmo? Então tem pequenas coisas que a gente sabe que pode. Ah, Regina, mas isso é eu aqui, na Praia da Pita, no interior do Brasil. Mas se eu aqui faço, eu faço a diferença, gente. Nós temos que entender que cada um de nós fazemos a diferença por onde circulamos. Com certeza. Então, olha só, são sem dúvidas auxiliares fiéis, tudo isso que nós falamos são auxiliares fiéis, presentes nas engrenagens da existência, a operarem a nosso mando. A nosso mando, está vendo que a nosso mando a gente, é nós que mandamos,
no fundo é nosso. Tipo, a época de chuva agora aqui, no Rio Grande do Norte, tá. Aí eu vou e compro uma sombrinha daquela do Xing Ling, R$ 10. Gente, ela dura uma vez. Uma vez ela já vira aquelas varetas, já estoura. Aí a gente tem outra lá, que é boa, que custa R$ 32. Vai aturar quantos invernos? 5. Então vamos fazer a conta, gente. Se não for por cuidar do meio ambiente, vamos fazer a conta. Você paga 32, vai ficar com 5 anos com ela. A outra você ficou uma semana. E é lixo. Lixo. Estou produzindo. Acabou aquela sombrinha do Xing Ling, vai para o lixo, gente. Não vai fazer mais nada com ela. Então, um meio da gente não produzir tanto lixo. Então, olha só, né? São auxiliares fiéis, presentes nas engrenagens da existência e operam a nosso mando, ou prontos a revelarem alguma coisa que esteja ocorrendo de modo oculto ou ostensivo no nosso território pessoal ou no nosso território coletivo, a que estamos juntos. Aí essa é a parte, ó. E os servos do pai de família, já vimos essa parte, agora vamos ver. Indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, então vamos ver essa parte. O trato respeitoso. Eles chegaram para o dono da terra e não falaram, ô, cara. Não, eles chegaram, Senhor. Trato respeitoso. Digno de nota a iniciativa dos servos. Olha só, os servos aí estão atentos. Poxa, quem comprou aquela semente foi o Senhor. Eles semearam, mas nasceu joio no meio do trigo. Aí eles vão lá falar, Senhor, isso mostra o interesse deles. A terra não é deles, mas eles estão trabalhando, é daquela terra que eles tiram o sustento das suas famílias. Então, eles têm interesse que façam certinho os seus serviços. Então, a iniciativa do servo, cuja atitude evidencia, se não a compreensão, o interesse em sanar as dúvidas pela identificação dos reais valores do trabalho. Então, eles vão lá e perguntam, Senhor, não comprou uma semente boa, mas está nascendo joio. E aí eles estão demonstrando o quê? Que estão interessados em cuidar da lavoura e estão interessados em que o dono não tenha prejuízo, porque isso, no fundo, vai afetar eles também. Então, olha só, o tratamento Senhor bem caracteriza a humildade que deve revestir-se de toda a busca de elucidação no caminho da afirmação espiritual. Então, nós temos todo o direito de procurar e dever de procurar esclarecer tudo aquilo que precisamos esclarecer na nossa acesse, na nossa subida espiritual. Mas temos que ter a humildade, né? Para a gente aprender, nós temos que ter humildade. Nós não podemos querer aprender chegando lá sabendo que nós sabemos maior do que o professor que está lá na frente com o giz lá na lousa, ou o pincel lá. Né? Nós temos que ter a humildade de saber que nós não sabemos tudo. Sabemos tão pouco ainda. Então, ó, indo ter com eles, disseram-lhe, Senhor, já aprendemos também. Agora vem a última parte. Não semeastes tu no teu campo boa semente? A partir de pontos que nós já falamos ali para cima, o trabalhador interessado em bem servir submete a bondade do Senhor à predisposição indisponível à colheita dos recursos de manutenção e crescimento nas faixas da aprendizagem. O que será isso, hein? Olha só. Então, vamos lá, vamos debulhar esse milho aqui, ó. Então, a partir desses pontos que nós já assimilamos, ó, os servos, o pai de família, quem são os servos, quem é o pai de família, indo dizer com eles, Senhor, falando da humildade,
E agora, então, ó, a partir disso que nós já assimilamos, o trabalhador interessado em bem servir submete a bondade do Senhor à predisposição indispensável à colheita dos recursos, na manutenção e crescimento nas faixas da aprendizagem. Então, quando eles falam, não semeaste tu no campo boa semente, é que já estamos crescendo um pouquinho, já estamos percebendo um pouquinho que devemos não só semear, mas devemos cuidar, tirar os matinhos ou avisar a pessoa. Olha a nossa, como seria isso na vida no mundo atual, né? Chegar para alguém que a gente está vendo que está indo para um caminho que vai quebrar a cara. A gente pode sentar e conversar. Você acha que tá legal esse caminho que você está indo? Será que foi isso que foi planejado para você? É isso que você planejou para a sua vida? Será? Vamos conversar? A indagação resultante do movimento da consciência em função das providências adequadas, tipo assim, você teve boa escola para o filho, para o neto, né? A gente pode fazer essa reflexão. Olha, você teve boa escola, teu pai e tua mãe tiveram o melhor que puderam, dentro das condições deles, tiveram o melhor que puderam. Te apoiaram, te deram amor, compreensão, puseram numa escola que achasse que era legal. E agora, por esse caminho que você está indo, você acha que está batendo as coisas? Será que vai ser bom para você? Né? Essa observação que às vezes a gente tem que sentar e conversar com os filhos, né? Então, em função das providências adotadas, traz em seu âmago não apenas o objetivo da verificação dos resultados. Então, quando a gente faz isso, a gente não está só querendo que o filho acerte, porque acertar um dia todos nós vamos acertar. Deus nos deu um infinito de possibilidades. Mas aqui, quando a gente alerta o filho, o neto, a gente está falando para ele que não é só o objetivo, é como ele vai chegar nesse objetivo. E às vezes a pessoa chega, mas chega assim, né? Toda estrupiada, manca, cheia de remendo. E se a gente poder chegar mais inteirinha, não é melhor? Né? Sugere também, nessa passagem, o cuidado e a atenção quanto às insinuações do pretérito. Porque nós, meus amigos, somos espíritos milenares. Se nós falamos agora há pouco que essa é a nossa melhor encarnação, bem provável que nós ainda trazemos quinquilharia da última encarnação, da penúltima. Trazemos, gente. Sabe aquele calinho seco que a gente tem ali? Que a gente, vocês podem perceber, gente, a gente não erra em 2, 3, 4 fatores. A vida toda, mais ou menos, a gente erra no único quesito. É aquela imperfeição que foi gritante lá atrás e que ainda vem como memória espiritual. Né? Então, ó, sugere também, então, o cuidado e atenção quanto às insinuações do pretérito que vão emergir na forma de tendências menos edificantes, que possam pôr em risco o trabalho. Que trabalho é esse? É a nossa encarnação. Às vezes, uma bobeada nossa põe por terra toda uma encarnação. Né? Às vezes, a gente fala, puxa, aquela pessoa está lá na cama, já faz meses, sofrendo, né? Por que Deus não leva logo? Às vezes a gente pensa, como o sofrimento é muito grande, mas a gente esquece que para aquele espírito, aquele momento está sendo grandioso. O corpo está sofrendo com dúvida, mas o espírito está se aliviando, gente. Então, por quê? Porque está se depurando. Por isso que a gente fala que a doença, às vezes, é a cura do nosso espírito. Não é mesmo? Então, a necessidade até de que saibamos passar pelas doenças.
né? É chato, é ruim, de vez em quando a gente desanima, enjoa de ver médico, enjoa, é chato e é ruim. Mas depois a gente fala, opa, eu não vou ser um ser humano completista, que eu vou completar o período que Deus me deu para essa encarnação, porque eu vou ser completista dos bons. Vamos passar o que a gente tiver que passar com bom ânimo e com bom humor, se possível, porque fica mais leve. Então, olha só, assim agindo, estaremos ampliando a ótica da vigência para maior garantia da nossa colheita. E nós estamos aqui para quê? Para fazer a nossa colheita, não é mesmo? E melhor fixação da aprendizagem. Olha, isso aqui é importante, gente. Fixação da aprendizagem. Porque às vezes que nós, 2 vezes nós passamos pela mesma prova. Puxa, mas eu já não tinha passado lá atrás. É porque eu não aprendi. Não aprendi. Enquanto eu não aprender, eu vou passar por aquela prova. Então é o quê? É que aquela prova, o resultado, o exemplo daquela prova, ainda não projetei. Não projetei. A partir do momento que eu tenho ciência, que eu já aprendi com aquela prova, eu não passo mais por ela. Posso passar por outras que eu tenho que passar, mas aquela já. Poxa, gente, se eu sei que fazer uma determinada coisa vai trazer um determinado resultado e esse resultado não é bom, eu não vou mais fazer essa determinada coisa. Pronto, aprendi. Porque uma vez pode até acontecer, agora 2 vezes já não. Porque aí eu não estou alerta. Então, e o finalzinho da frase, por que tem... Então eles perguntam para o Senhor, não plantou uma semente boa? E o finzinho, por que então tem joio? Por que nasceu o mato se a semente era boa? Identificando o joio no meio do trigo, reconhecendo que a sementeira feita pelo pai foi boa, olha só. O pai de família, os servos já nutriam condições de discernir o bem e o mal. Olha só, viu como tudo tem que entender as parábolas? Como tem que ser entendido as coisas que estão na Bíblia, no Evangelho? O que é joio e trigo? É a gente aprender a discernir o que é bom do que não é bom. E aí entra a palavra do apóstolo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso comer uma lasanha, uma bandeja inteira de lasanha? Eu posso. Se eu quiser depois passar mal, posso. Eu posso comer 2, 3 pratos de feijoada? Posso. Vai me fazer bem? Não. Então eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Precisamos estar conscientes, né? De distinguir o bem do mal. Ansiando agora, então, pela percepção das causas que alimentam as frentes do erro. O que é que está me fazendo querer comer 3 pratos de lasanha? Isso tem uma causa. Eu estou com a baixa estima, eu quero ficar doente do meu fígado, eu quero engordar mais do que necessário. O que é que está acontecendo? Se a pessoa bebe, eu só bebo no final de semana. Tá bom, mas entra dentro da garrafa, vira o gênio no final de semana? Será que tá bom isso? É bom isso? Será que vai dar bom isso? Né? Então, olha só, percepções das causas que alimentam o nosso erro ou a nossa mentira, porque às vezes a gente mente para nós mesmos. Não, é só final de semana. Mas um final de semana que você estraga para si e para sua família. Está mentindo para si próprio. E essas mentiras que esses erros e mentiras que a gente ainda traz no coração. Por isso a necessidade de ficarmos conscientes. E todas as vezes nos indagamos algo novo, todas as vezes que nós nos perguntamos, algo novo movimenta as fibras da nossa alma, direcionando-nos para atenções redobradas em novos entendimentos. Por isso que a gente fala, gente, as perguntas sempre são mais importantes do que as respostas.
Porque a hora que a gente se pergunta, quer dizer que a gente já sabe o que está acontecendo. A gente se pergunta só para ver, é isso mesmo? Não é? Muito legal. Ai, gente, que gostoso. E agora nós vamos para o Jesus no Lar. Vamos ver que história Jesus hoje tem para nos contar? Jesus no Lar é psicografado por Chico e ditado pelo Espírito Neio Lúcio. E hoje é um tema bem legal. O filho ocioso. Será que ele ficava na rede o dia todo? Vamos ver? O filho ocioso. Lembrando que esse livro fala todo daquelas primeiros evangelhos no lar que Jesus fazia, né, com os mais próximos, ali na casa de Simão Pedro, onde estava a mulher de Simão Pedro, a sogra, o filho dele, e todos os outros discípulos de Jesus, as pessoas que passavam na frente, porque eles faziam de porta e janela aberta. Então, e aí Jesus então escutava, olha a importância do escutar. Jesus escutava a discussão, né, as conversas, e depois Jesus vinha com uma lição. Então, reportava-se à pequena assembleia a variados problemas de fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares, rebanhos, eram incontáveis. Como a gente fala aqui, era um grande latifundiário. E aí, o reino daquele soberano era muito pródigo, era um reino rico. Vassalos, empregados inúmeros serviam-lhe a casa, em todas as direções. Tinha empregado para tudo. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor, de maneira absoluta. Então, tinha alguns que o Senhor dava uma olhada mais direta. De tempos em tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhes préstimos, ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificantes. Olha só. Então, tinha alguns desses servos que também ficavam olhando para o Senhor, e de vez em quando, fora do horário de trabalho, esse servo chegava lá, levava umas flores, né? Levava um bolinho que tinha feito só para agradar o Senhor, e recebia novos roteiros de trabalho edificante. Outros servos, porém, viviam ao bel prazer nas florestas imensas que tinha naquele reino. Por quê? Porque eles estimavam a liberdade, né, plena, em declarada indisciplina. Eles lá queriam, né, pensar em fazer alguma coisa de bom, já trabalhavam a semana toda, eles queriam uma liberdade plena lá na natureza. Então, o que acontecia? Por causa que eles eram indisciplinados, eles perturbavam o vasto império. Olha só, então eles perturbavam como? Eles bebiam, faziam arruaça, saíam da floresta, incomodavam as pessoas na cidade, né? Porque, em vez de eles ajudarem a natureza, eles desprezavam sem consideração. Eles cortavam árvores que estavam ainda novinhas nascendo, só por cortar, né? Matavam animais, falavam, vamos caçar hoje. Igual a gente vê nesses filmes, né? Ridículos das antigas. Vamos caçar e vamos matar os animais. E ainda empalhar e botar lá na... Não, gente, pelo amor de Deus, que coisa antiga, né? Então, eles matavam animais pelo simples gosto da caça. A gente vê, né, aqui no Brasil, né, foram tiradas tantas licenças para caçadores, né?
Tem socorro, gente. Tem tanta coisa melhor do que ficar matando o bichinho que está lá no mato. Mas envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa. Olha só. Às vezes o ser humano é tão arruaceiro que, em vez dele ir lá e pescar, o peixe está lá no rio. Pode pescar para sua. Não, ele não quer trabalho de pescar, não. Eles jogam uma bomba determinada lá que os peixes, puf, morrem tudo e eles pegam a rede. Fácil. Não sabe nem pescar. Envenenado. Aí, ó, assassinam os peixes em quantidade, porque pode pescar? Claro que pode. É para o seu sustento, é agora para ficar estragando. Perseguiam aves, né? Naquelas caçadas também, né? Matavam os pássaros que voavam, né? Perseguiam as aves. Queimavam a plantação dos servos fiéis. Será que alguma vez, vamos colocar para nós, será que alguma vez nós já queimamos a plantação do servo fiel? Ah, não, Regina, eu não moro no sítio, eu nunca queimei nada. Mas não é essa plantação. Será que alguma vez eu já tirei a paz de alguma família? Né? Tirar a paz de alguma família é botar fogo na plantação do outro, né? Não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Então os servos faziam todas essas arruaças, e esses servos muitas vezes somos nós, independente de sabermos que nós devemos obediência ao Senhor da terra, que para nós o Senhor da terra é Deus. Um desses servidores, Jesus continua contando a história dele. Um desses servidores levianos e ociosos, olha onde o servo ocioso, e ocioso, não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois, então, um desses servos levianos e ociosos, ele não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, esse servo, exterminando aves indefesas, quando o estômago já estava farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário das terras de extenso valor e valioso domínio. Aí ele, né, matou bastante pássaro, ave lá, já comeu demais, sobrou pássaro lá, e ele comentava sobre aquele rei que ele servia, né, que tinha muita terra, né? Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das aves e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, ele pensava. E ele explanava isso conscientemente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Então ele falava, não, gente, esse rei aqui é muito bom mesmo. Ele é muito bom, ele paga a gente certinho, ele tem muito rebanho, tem vários rios passando pela propriedade dele, ele é muito bom mesmo, só que ele nunca cumpria um decreto desse rei. Olha só. Então ele está falando da boca para fora. Façam o que eu falo, não façam o que eu faço. Né? Isso aí não está valendo para nós mais. Né? Então, ó, sutilmente ele escapava de todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, ele não queria seguir regras. Mas na vida, todos nós seguimos regras. A criança, quando é criança, segue a regra dos pais. Depois, quando vira adulto, segue a regra do trabalho. E assim vai. A vida toda nós seguimos. E nós, aposentados, seguimos regras? Claro que seguimos regras. A gente tem a nossa obrigação de todo dia. São regras, né? Não posso sair pelada na rua. São regras. Todos nós seguimos regras. Então, olha só. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição
coração, mesmo daquele que lhe confiava o vale que consumia a existência, regalado e feliz. Então ele não queria respeitar as regras nem desse senhor que ofertava tudo isso para ele. Continua Jesus. Decorridos muitos anos, quando suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, então ele já estava assim com artrite, ele já não conseguia nem erguer um braço quase. Imagine uma arma para matar um pássaro. O que acontecia? Quando os olhos dele já estavam assim embaciados e não mais enxergavam, né? Estava já precisando fazer cirurgia de catarata, que naquela época talvez nem existia, né? Então ele já estava com o olho meio nublado, né? Não mais enxergava a paisagem com a mesma clareza da juventude. Inclinando-se o corpo, então já vai ficando com aquela corcundinha. Inclinando-se o corpo, cansado e triste, porque a velhice traz canseira mesmo, pode não trazer tristeza, mas canseira ela traz. E ele, cansado e triste, envergado o corpo para o solo, olhando sempre para baixo, resolveu procurar o Senhor da terra a fim de lhe pedir proteção e arrimo. Ele não podia mais trabalhar. Como é que ele ia? Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais e os operários fiéis e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Aquele pátio limpinho, aquele casarão bem construído. E aí ele, experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas que estavam lá no limiar da entrada para o quintal do soberano não lhe permitiram passar, porque o nome dele não constava no livro de servidores ativos. Olha, infelizmente, o senhor não pode passar, porque aqui só entra os servidores que estão nativos. O senhor já está aí com artrite reumatoide, o senhor não fez muito durante a sua existência, não vai passar, não. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas, um dos guardas, lhe observou. O tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores fiéis dele. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e sempre acreditei na bondade do nosso glorioso ordenador. Ele acreditou. É só isso. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção? De que adiantava a convicção dele de que o rei era bom, justo? Se fugistes aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras, quantas vezes você ia para a floresta e deixava a porteira aberta, o rebanho passava tudo, os servos iam ter que buscar os bichos lá fora. Quantas vezes você fez isso? E perturbava as obras do Senhor. O teu passado está vivo em tua própria condição. Olha, gente, o teu passado está vivo em tua própria condição. Isso é para nós. Hoje, o nosso passado está vivo na maneira que nós somos. Eu nunca gostei de fazer exercício, de ir para a academia. O que acontece? Hoje eu estou travadinha, gente. O meu passado está vivo na minha própria condição. Simples assim. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca viestes a Ele trazendo um minuto de colaboração em benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simplesmente acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração.
Sabe, gente, quando a gente quer achar uma desculpa para um ato errado da gente, a gente vai e procura uma desculpa. Não, é porque não, eu não fiz exercício, sabe por quê? Porque quando eu era jovem eu trabalhava muito. Aí eu estudei muito, não fiz exercício. Eu sei que eu não estudei, eu sei que eu não fiz exercício, não é porque eu trabalhava muito ou porque eu estudava muito, é porque eu não gostava mesmo. Mas às vezes a gente fica assim, querendo, né, mascarar a coisa, porque a gente sabe que está errado. E aí, continua Jesus, e o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar a sua tarefa toda de novo, de maneira a regenerar. Somos ou não somos nós? Não é? O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu. Agora vamos ver a conclusão de Jesus. Aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus. Então a gente já está vendo que a historinha de Jesus só serviu para trazer para a gente. Então, aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus. O homem válido e inteligente que admite a existência do eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça, a bondade, por meio da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração, de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, Jesus calou nos ouvidos de todos os presentes o culto evangélico daquela noite e foi expressivamente encerrado. Então, meus irmãos, não tem lição melhor para nós nos dias atuais. O nosso passado vive em nosso presente. Então, não adianta a gente querer colocar a culpa, né? Não, porque exercício é... Ah, porque pagar academia era caro. Não adianta, gente. A gente podia fazer alguma coisinha, né? Nós que temos internet, né? Há tanto tempo, a gente pode botar lá e ver as pessoas fazendo ginástica e pegar o cabo de vassoura e fazer também, né? Mas não, a gente não gosta, não gosta, não gosta, não faz, pois sofre as consequências disso. Então, muitos espíritas falam, não, eu estou assim, ao quebrado, nessa minha velhice, porque isso estava escrito que eu ia ter que ficar assim. Não, não estava escrito isso, não. Não estava escrito isso, não. Isso foi nós que conseguimos isso. Porque certas coisas da nossa saúde, é nós que conseguimos, gente. Nós que conseguimos. Né? Se a gente sabe que fritura não faz bem para a gente, que dá azia, e continua comendo fritura, e depois tem o quê? Uma úlcera no estômago, vai falar, porque eu sempre me cuidei tão bem comendo fritura, criatura. Né? É isso, gente. Esses exemplos só para a gente ver como está tudo nas nossas mãos. Então, que não sejamos servos ociosos, né? Que nosso Pai é Deus, as leis divinas estão todas incutidas na nossa consciência. Então, nós temos um roteiro, gente. E ainda mais, Deus, em sua infinita misericórdia, nos manda seu Filho querido, Jesus de Nazaré, nosso mestre, nosso rabi, para nos orientar. Né? Então a gente fala, ele nos ensina e nos conduz, ele nos ensina e nos conduz. Vamos diretamente deixar ele nos conduzir, né? Nos tornando cada dia pessoas melhores, fazendo o melhor que pudermos pelo nosso entorno, não é mesmo?
gente poder ter, refletir sobre isso. E eu gosto tanto dessa reflexão matinal, porque cedo, sei lá, cedo parece que tudo funciona, né? Porque talvez a gente não esteja cansado ainda, né? Acabamos de levantar. Então parece que é mais fácil, né? Então, meus irmãos, antes de a gente fazer aquela linda oração para Maria de Nazaré hoje, que eu fico com saudade dela, a gente vai. Vou desejar para vocês todos um bom sábado, que seja um sábado bom, produtivo. Se é dia de feira aí, fazer feira, se é dia de fazer faxina, o que for, mas fazer com bom ânimo, não é mesmo? E desejar que amanhã, a nova semana, se iniciando uma nova oportunidade, né? Consigamos relembrar de será que somos os servos ociosos ou não? E tentarmos, né, fazer o bem sempre. Então, já quero agradecer também a presença de todos os queridos aqui. É a maneira da gente também matar a saudade, né? Que a gente sabe que a energia da gente está ali, ó, transitando, né? De lá para cá, daqui para lá, e assim vamos. Então vamos agora fazer a nossa linda oração a Maria de Nazaré. Lembrando que essa oração foi psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito do poeta Amaral Dornelles. E diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providências dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Ó Maria, bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Ai, que hino de louvor mais lindo a Maria de Nazaré. E quando a gente fala da missão sublime de Maria, lembrando que passa muito pelos adoecidos, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, das UTIs, em suas casas, por aqueles nossos irmãos que se desesperaram equivocadamente, saíram dessa vida pela via equivocada do suicídio. É ela que nos resgata a todos desses nossos equívocos da vida. Então, rendamos graças a Maria, a luz da luz. Até a próxima, meus queridos. Um abraço, um beijo bem grande para todos. Fiquem com Deus, viu?
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.